pessoal, eu sou Imaculada, sou psicóloga voluntária do Instituto ELA, Educadoras do Brasil. Neste momento nós estamos com um projeto que se chama Mãe Educadora. É voltado para todas as mães, avós, tias, todas as mulheres que participam do processo educativo das crianças, jovens e adolescentes. Por que nós fizemos esse projeto? Porque nós, além de sermos profissionais da área da educação, que podemos orientar, levar a reflexão, nós também falamos de um lugar de pessoas que convivem com essas crianças, adolescentes e jovens. Nós também somos mães, somos filhas, somos avós, somos tias, somos profissionais também da área. Então, estamos falando de um lugar muito próximo, de uma linguagem muito próxima de todas as mães, né? Então, nós estamos aqui muito tranquilas nesse sentido de dialogar. Então, se vocês quiserem comentar depois, trazer ideias, sugestões do projeto, tudo isso será muito bem-vindo, tá bem? Neste primeiro momento, eu quero dizer para vocês que nossa intenção não é dar uma aula, não é ensinar, é levar a reflexão, fazer convites que tirem a pessoa de uma zona de conforto para refletir, para poder trabalhar melhor nesse processo educativo. E o primeiro convite que eu vou fazer para vocês vem em forma de pergunta, tá bem? Vou falar hoje para as mães de adolescentes especificamente. Você que é mãe de adolescentes, você já nomeou seu filho como aborrecente? Você acha que seu filho é um aborrecente? Já ouviu falar? Utiliza esse vocabulário? Já leu em algum lugar? É um nome próximo para você? Então, o primeiro convite que eu faço é retirar esse termo, aborrecente. Porque nossa intenção é fazer com que o processo comunicativo das mães com os filhos seja aprimorado a cada dia, que seja estabelecido ou restabelecido uma comunicação nesse processo. E quando nós nomeamos pejorativamente alguém, nós bloqueamos esse contato. Então, se você diz para o seu filho, você é aborrecente, ou se ele escuta isso em casa, ele ocupa facilmente esse lugar. E o que acontece na maioria das vezes? Ele fica lá no quarto, isolado, vivendo aí a sua aborrecência, e os pais na sala, na cozinha, outra área da casa, sem saber muito bem o que fazer com isso, né? Então não precisa nomear. Sabemos sim, é uma fase desafiadora, quem já passou por isso sabe, não só como adolescente, mas como pais também, é desafiador, porque tem todas as mudanças hormonais, tem as mudanças de humor, as mudanças sociais, todo esse momento em que ele quer falar alguma coisa e muitas vezes não consegue, você também quer falar e não consegue, você muitas vezes tem a sensação de que você não é escutado, você é ouvido, mas não é escutado verdadeiramente, não é isso? E ele também. Então, se você nomeia, você parte de um princípio de que essa comunicação vai por essa via, né? E o filho não é aborrecente, está passando por uma fase difícil para você, pai, difícil para ele também enquanto filho, mas que é passível, que é possível de nós trabalharmos e convivermos no dia a dia, né? Então, primeiro passo, diálogo. Ah, mas aqui em casa é difícil, eu não tenho tempo, meu filho não para me ouvir. Então, muitas vezes você não precisa parar para poder ter esse diálogo. É importante que você promova alguns momentos, no momento do lanche, no momento do almoço, assistindo um filme, comendo uma pipoca ali no dia a dia, em momentos muito mais simples e corriqueiros do que parar para refletir, para discutir uma situação, né? Então, deixar com que esse filho fale naturalmente, mas que ele também te escute, e esse processo de um fala e outro escuta, com o tempo, vai se tornando algo tão natural na família que não precisa parar para ter esse momento, né? É necessário também que nessa comunicação que você vai estabelecer ou restabelecer, você coloque ali também quais são as regras da casa, né? Essas regras são construídas. Algumas os filhos vão ajudar a dizer quais são, outras os pais vão falar, né? Tem questões ali que são dos adultos mesmo e são colocadas, mas a maioria das regras elas podem ser combinadas em horários, em atividades, e isso fica mais fácil quando você coloca do ponto de vista democrático essa construção de regras e combinados em casa, fica mais fácil depois que você cobre a execução dessas tarefas, né? Então, nessa fase que a gente chama de aborrecência, né, que agora a gente não vai chamar mais, não é isso? Essa fase da adolescência, é muito comum escutar dos pais assim, ah, ele não faz nada que eu peço,
tudo que eu faço não fica bom, porque nós, às vezes, nós não estabelecemos essas regras claras, nós não combinamos como serão as regras, como serão as atividades, e às vezes não fica do jeito que a gente quer. E o adolescente também não deixa claro o que ele espera dos pais. Então nós precisamos alinhar essas expectativas, fazer as regras da casa, inclusive nas tarefas. É necessário que a criança e o adolescente tenham no mínimo 3 tarefas. E essas tarefas elas vão aumentando o grau de dificuldade na medida que a criança e o adolescente vai crescendo, né? Então, falando aqui especificamente do adolescente, 3 atividades no mínimo. E essas atividades, essas tarefas, uma que ele gosta demais, que ele aprecia muito fazer. Uma que ele gosta um pouco, assim, não é tão chegado, mas acaba fazendo, né, assim. E uma que ele não gosta de fazer. Por que isso é importante? Porque na vida adulta é assim. Grande parte, ou maior parte das coisas que nós fazemos são coisas que nós não gostamos de fazer. Por exemplo, acordar cedo, né? Trabalhar até tarde, fazer um almoço no dia que você está a fim de descansar. Então é importante que ele entenda que nem tudo vai ser feito da forma como ele quer. Então combine com ele essas 3 regrinhas. Por que eu falo das atividades de casa? Porque as atividades de casa, por serem muito próximas, muito íntimas, elas também propiciam esse diálogo no dia a dia, né? Ele começa a entender e fortalece a ideia de que ali é a casa dele, então ele precisa também cuidar, ele precisa também zelar pelas tarefas da casa, ele precisa zelar pelo cuidado, pelo amor, pelo acolhimento também dos seus pais. E aí cria-se ali uma via de mão dupla, né? O filho faz, o pai aprova, ou o filho faz, o pai reprova, mas também diz para ele como que gostaria que tivesse feito, e o contrário também, né? É muito importante na relação com o adolescente que o amor, que o afeto, e aí quando eu digo afeto, não estou dizendo só carinho, beijo e abraço, tá? Afeto inclui também limite na hora certa, inclui a firmeza na hora certa, porque é isso que o filho espera. Ele espera que quando ele tem uma atitude, desde pequenininho, que não vai agradar os pais, que ele receba o não. Só que quando ele não recebe o não, ele não recebe o limite na hora certa, ele vai tentando até receber esse limite, né? Então é um pouco do contrário que se espera. Ele espera a segurança, a firmeza. O adolescente, a criança, ele aprecia muito o adulto afetuoso, mas também aquele afeto que seja firme, que seja seguro, que dê para ele a barra, a segurança no momento em que ele mais precisa. Então, quando eu falo de afeto, entendo o afeto também como limite, tá? E fechando um pouco esse momento nosso aqui de diálogo sobre adolescência, não posso deixar, né, de falar sobre esse momento difícil que nós estamos vivendo aí, de violência nas escolas, né, em que os pais precisam mesmo verificar o que tem na mochila do filho, o que o filho está levando para a escola, né? Se você faz isso no dia a dia como algo natural, desde pequenininho, vamos organizar sua mochila, o que tem dentro, não vai ser necessário lá na adolescência você olhar escondido os materiais dele, né? Torne isso algo muito próximo e do dia a dia desde criança. E se você ainda não conseguiu fazer isso, seu filho já está adolescente, fale com ele da importância disso, fale que você vai olhar junto e que isso que você está fazendo é para a própria segurança dele. Ele vai se sentir um pouco menos invadido, né? Agora vai ter momento que de repente o pai e a mãe vai precisar de ir lá e olhar mesmo contra a vontade do adolescente, porque é um momento difícil que nós estamos vivendo aí, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que as coisas podem ser mais leves, mais diretas, mais combinadas, para que não haja tanto conflito e que a comunicação em casa seja mais harmoniosa, tá bem? Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre adolescência, nós teremos outros. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Instituto Ela, que eu participo, ou quiser entrar para fazer parte aí como voluntária, fique à vontade, entre no nosso Insta, você terá lá mais informações, tá bem? Sobre o projeto também Mãe Educadoras, estamos recebendo sugestões para o nosso projeto. Então, muito obrigada, um abraço para todos vocês.